com vocês? Estamos voltando com as nossas aulinhas de ciências aqui na plataforma. E em ciências nós estávamos falando sobre seres vivos, estudamos as plantas, né, os vegetais, e depois começamos a falar sobre os animais. E quem é que não ama animal, né? Todo mundo adora os animais. Os animais são sempre carinhosos, são criaturas gentis, que se você não fizer coisa ruim pra ela, ó, ele tá sempre ali, ó, numa boa. Então é só respeitar os animais que os animais vão respeitar a gente também, não é verdade? Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. No nosso livrinho de ciências, nós já estudamos algumas coisas sobre os animais, né? Falamos que eles são diferentes, né? Tem características diferentes, tanto as características físicas, né? O tamanho, o tipo de pelo, o que cobre o corpo, também como eles se movimentam é diferente. Tem animal que rasteja, animal que anda, animal que voa, animal que nada. Onde eles vivem, os ambientes, né, onde os animais vivem também são diferentes em cada caso de cada animal. Então cada criatura é especial e única, né? Os animais também são assim. Nós falamos sobre os animais que vivem na água, os animais que vivem sobre a terra. Lembramos que animais terrestres, né, nós consideramos aqueles animais que voam e os que caminham sobre a terra, porque os que voam, quando eles dormem eles repousam, né? E eles não dormem voando. Então, por isso a gente considera eles terrestres. Conversamos sobre várias coisas aqui no nosso livro, inclusive falamos sobre o que são animais silvestres e o que são animais domésticos. Você lembra? É fácil, né? Silvestre é aquele que vive onde? No ambiente natural dele, né? Onde o animal nasceu. Por exemplo, quando nós vemos um leão no zoológico, ele está no ambiente natural dele? Não, ele foi retirado do ambiente natural dele. Ele é um animal silvestre, ele precisa viver onde? No ambiente natural para ele, né? Às vezes ele está no zoológico por diversos motivos, porque precisa ser cuidado, e lá no zoológico é um lugar onde eles fazem esses cuidados com os animais silvestres também, porque eles são preparados, né? Porque os animais silvestres, como eles precisam viver nos ambientes deles, nos habitats naturais deles, a gente precisa ter um certo cuidado, né? São animais que não são domesticados. Eles não são animais que o homem ele não consegue controlar todas as reações desse animal, né? Ele não consegue ensinar para ele determinados comandos. Então, essas pessoas que lidam com animais silvestres, eles são especialistas, pessoas que estudam muito para ter esse cuidado com os animais que precisam viver no seu ambiente natural. E também os animais domésticos, né? Que são aqueles que a gente pode ter em casa, nas fazendas, né? São animais que dá para ter na nossa casa, no apartamento, numa fazenda, numa chácara, que é aquele animal que dá pra gente cuidar dele, que ele aceita, né? Com o tempo a gente vai dando carinho, atenção, mostrando para ele alguns comandos e ele vai aprendendo e ele aceita conviver com as pessoas. Alguns exemplos, né? Temos cachorro, a vaquinha, ela vive na fazenda, né? Dá pra gente cuidar dela, mexer nela com cuidado, com treinamento. Então são animais domésticos, são aqueles que a gente consegue domesticar. E os silvestres são aqueles que precisam viver no ambiente natural deles, no habitat natural, não é mesmo? Por exemplo, uma baleia dá pra gente tirar do oceano e deixar ela viver assim dentro da nossa casa, no nosso convívio? Não dá, não tem como, né? É um animal silvestre, precisa viver no ambiente natural dela, no habitat natural, que é o que? Os oceanos, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar estudando aí pelo nosso livrinho de ciências, então já abre na página 76 e na página 77, ó, vou até abrir ela aqui pra vocês assim, sabe porque é uma página que a tia Vanessa adora, é muito importante. Quando eu falo sobre os animais, eu gosto muito de falar sobre isso aqui que a gente vai estudar hoje, ó, direitos e deveres. Por quê, pessoal? Até os animaizinhos têm os seus direitos, mas também tem os deveres deles, né? Vamos falar principalmente sobre os direitos dos animais, porque são animais, mas precisam
precisam ser respeitados, né? São seres vivos, são criaturas importantes para o nosso planeta, né? Então, olha lá, vamos começar lendo o nosso livrinho, que está dizendo aí, o tema é direitos e deveres. Você sabia que os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes são previstos nas leis brasileiras? Por que, pessoal, que está falando aí primeiro dos direitos das crianças e dos adolescentes? Porque as pessoas, os adultos, crianças, adolescentes, também têm seus direitos. E aí vocês vão perceber que os direitos dos animais são muito parecidos com os nossos direitos. Olha só. Conheça alguns dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ter direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização e a proteção do trabalho. Olha aí quantos direitos, não é? A gente vai ver depois que é bem parecido com os direitos que os animais têm também, né? Agora acompanhe a história em quadrinhos ao lado e conheça seus deveres, o direito da criança. Olha lá. Tem aí a família do Cebolinha, ó. Tem o dever de obedecer a seus pais, aos mais velhos, dever de conservar o meio em que vive e dever de estudar para construir um mundo melhor. Afinal, somos a base desse país. Mas o nosso maior dever nesse momento é fazer que os nossos direitos sejam atendidos e cumpridos pela sociedade, pelo governo e dividir com muito mais gente o que acabamos de aprender. Ei, você já conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha aí esse quadrinho, pessoal, falando dos direitos e também dos deveres das crianças. Ó, falou sobre respeitar, né, as pessoas, os mais velhos, cuidar do ambiente, estudar para construir um mundo melhor. Mas aí perguntou no final, ó, você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? A tia Vanessa já falou com vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente uma vez, que é ele que faz essas regras, né? Essas regras que garantem às crianças os direitos delas. E ó, assim como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito das crianças e dos adolescentes, também existe um estatuto, leis, né, que protegem os animais. Olha aí, vamos ler na próxima página. Da mesma maneira, a legislação prevê os direitos dos animais de estimação e os deveres de seus cuidadores. Então, todo mundo que tem um animal, ó, também tem que perceber que tem deveres com esse animalzinho. Por quê? Às vezes a gente pede um bichinho pro papai e pra mamãe e ele fala assim, ó, olha, só quando você tiver maior, quando você tiver responsável, porque um animalzinho é muita responsabilidade, né? A gente tem que cuidar, porque temos esses deveres aqui, ó, pra cumprir. Olha lá, ó. Os animais de estimação necessitam de cuidados adequados com alimentação e saúde. Não basta adotar. Quem adota deve conscientizar-se da guarda responsável do animal. Então, olha aí, adianta só a gente ter o bichinho e deixar ele ali no cantinho? Não. A gente, ó, tem que ser responsável e cuidar dos direitos desse animal, né? Sempre tá brincando com ele, alimentá-lo, ajudá-lo a cuidar da saúde, como? Fazendo exercícios, né? Botando pra correr, pra caminhar, passear. Sempre deixando o ambiente dele limpinho, o animal também limpo. Olha aí do lado, tem um cartaz de uma campanha, ó, escrito bem assim: doce amizade em 4 patas, porque são grandes amigos, né, os nossos animais de estimação. Quem não tem animal de estimação, um dia vai ter, então já precisa conhecer aí sobre os animaizinhos, ó. Aí tá contando aí sobre esse dia de doação, porque muitas ONGs fazem campanhas de adoção, né, durante todo o ano. Por quê? Vocês já perceberam que tem muitos cachorrinhos, animais nas ruas? Esses animais, eles também precisam de proteção, cuidado, carinho, não é mesmo? Então, algumas ONGs, que são ONGs, são uns lugares, assim, a tia Vanessa vai explicar do jeito mais simples possível. Eles pegam esses animaizinhos e cuidam, ó, com a ajuda das pessoas
uma pessoa doa um saquinho de ração, uma pessoa doa o sabonete do cachorrinho, e aí essa ONG que precisa de ajuda cuida dos animaizinhos e depois, quando eles estiverem saudáveis, prontos para irem morar com alguém, eles vão lá e doam esses animaizinhos para as pessoas responsáveis e que querem ter um grande amigo em casa, né? Um animalzinho. E por isso, ter um animal em casa é ter também companhia, diversão e outros deveres, né? A gente sabe, o bichinho é muita festa, né? O nosso bichinho de estimação, o animal de estimação é muita festa. Eles brincam muito. Nossa, é uma beijação. O cachorro gosta de brincar, de beijar. Mas não podemos esquecer dos nossos deveres com esses animais, com o nosso animal de estimação, né? A tia Vanessa fala do dever que o animal tem com a gente, mas também é o nosso dever de cuidar desse animal. Por quê? Quando a gente fala do dever do animalzinho, a gente fala, não, na nossa casa ele tem que fazer no tapetinho certo, né? As necessidades, ele tem que comer no lugar certinho, dormir no lugar certinho. E como é que o animal vai aprender a cumprir essas tarefas dele? Se nós cuidarmos deles corretamente, com carinho, não é mesmo? E é assim que funciona, é uma troca, ó. Cuide bem do seu animal de estimação. Use coleira e guia, né? Que é aquilo que a gente não pode esquecer de um animal que sempre tem que estar identificado. Vai que ele some, né? Vai que acontece alguma coisa. Então o animalzinho precisa estar identificado. Recolha as fezes. Alguém gosta quando vê, sujeira de cachorrinho na rua, de gatinho? Não pode, né? Então se você tem um bichinho, sempre que ele fizer a necessidade dele, ela precisa ser recolhida, precisamos limpar, organizar o ambiente. E aí também está, forneça abrigo confortável, protegido do sol, da chuva e do vento. Por quê, meus amores? Igualzinho lá nos direitos das crianças e dos adolescentes, não é? A gente tem direito à moradia segura, confortável, limpinha, assim como os animais, ó. Mantenha a vacinação em dia, também é muito importante para a saúde do animal. E alimente-o e dê carinho, é claro, né? Aqui embaixo, pessoal, tá assim, ó. Vocês já conheciam os deveres apresentados nessa história em quadrinho que a gente leu? Comente o que você achou de novo. E aí, você já conhecia esses direitos, esses deveres? O dever de respeitar, né? O direito à educação. Se você não conhecia, a gente vai estudar ainda muito mais sobre esses direitos, sobre esses deveres das crianças, tá? É muito importante. Como você já sabe, um animal de estimação precisa de cuidados diários para manter a saúde. O que deve ser feito diariamente para cuidar do animal? Olha lá, pessoal, o que a gente tem que fazer diariamente? Diariamente é todo dia, né? Para cuidar desse animal. Todo dia o animal precisa ter água fresca, né? Comida, ele precisa ter caminha. Então são os cuidados que a gente tem diariamente com o nosso animal, né? A caminha que eu digo, o cachorrinho tem caminha, mas o porquinho da Índia, igual o Rafael Demuth tem um porquinho da Índia, já vive em outro ambiente, o ambiente dele precisa estar limpinho. A Isabela tem uma cachorrinha, e aí ela mantém um ambiente também sempre limpinho para a cachorrinha dela, né? Vários de vocês têm animaizinhos, tem passarinho, tem hamster, e é importante eles sempre terem comida, bebida e um ambiente limpo, agradável, como os cuidados diários para esse animalzinho, né? Para a gente encerrar a nossa aulinha de ciências sobre os direitos dos animais, nós vamos pegar essa folhinha aqui dos direitos dos animais que a tia Vanessa mandou para vocês, porque tá escrito: assim como os humanos, os animais também têm seus direitos, e para garanti-los, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que se encarrega de promover a paz e os direitos entre os homens, proclamou em dia 27 de janeiro de 1968, em Bruxelas, na Bélgica, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que lhes garante uma vida digna, viu? Que a tia Vanessa disse que tem uma organização que cuida dos direitos dos animais. E olha, já há bastante tempo foi declarado que os animais têm seus direitos sim, e precisam ser respeitados, né? Olha lá, veja alguns direitos dos animais. Foi aquele direito
direitos que nós lemos no livro: ser respeitado, ser cuidado, ter proteção, ó, cura e proteção. Nenhum animal pode ser submetido a maus tratos, né? A gente não pode maltratar um animal, né? Ser mal, bater no bichinho, essas coisas não pode, não é legal. Você não gosta que faça com você, né? Que te machuque, que te agrida. Então a gente também não pode fazer isso com o animalzinho, é direito dele. E aí tá perguntando assim, ó: você concorda com os direitos dos animais? Sim ou não? Você vai marcar um xizinho. Eu concordo, ó. Eu acho que todos os animais, assim como todas as pessoas, têm que ter seus direitos respeitados. Então, vou marcar o xizinho no sim, né? E depois, no final, é claro, fazer um lindo colorido nessa cena aqui dos direitos dos animais. Olha quantos animais lindos e alegres aí com essa mocinha nessa folhinha, tá? Não esquece de colocar a data de hoje, o seu nome, pra gente ter tudo registrado direitinho no caderno, tá bem? E por hoje é só, a gente fica aqui na nossa aulinha de ciências. Vamos continuar falando sobre os animais nas próximas aulinhas de ciências, mas hoje tem bastante atividade pra gente aqui na plataforma, tá? Se você tiver qualquer dúvida, precisar conversar de alguma ajuda em qualquer questão, é só me chamar que eu tô online aqui na plataforma pra te ajudar, tá bem? Um beijinho e até a próxima aula!